vamos aqui para quarta-feira, onde então nós vamos considerar a justa ira de Deus. A justa ira de Deus. Enquanto Moisés ainda estava com Deus, Deus disse para ele que destruiria aquele povo rebelde. Isso, irmãos, vou pedir para a produção colocar capítulo 32 de Êxodo, versos 9 e 10. Por favor, produção. E eu leio assim. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Olha que coisa impressionante aqui. Vamos considerar na lição da quarta-feira a ira de Deus. Quando Deus disse para Moisés que ele estava observando o povo, era um povo de dura cerviz, de natureza ruim, e que ele queria destruir aquele povo e suscitar de Moisés uma nova aliança, um novo povo, Moisés, ele não aceitou. Moisés não aceitou. Ao invés disso, ele suplicou, como vemos no verso 11, ele suplicou ao Senhor para que... vamos ler o verso 11, produção, por favor. Êxodo 32, 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? E Moisés faz aqui um apelo, os versos 12 e 13, ele cita o que as nações vão dizer, o que os povos vão dizer, que o Senhor tirou o teu povo lá do Egito para morrer aqui nesse deserto. E ele apela para a aliança com Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor prometeu que eles teriam a descendência multiplicada e que daria a eles uma herança eternamente. O que as nações vão dizer? E aqui o verso 14 diz que o Senhor então se arrependeu do que disse que haveria de fazer ao povo. Já vamos voltar a esse verso 14 aqui. Então, Moisés faz esta interação com Deus, e eu fiquei impressionado porque Ellen White, lá nos comentários que vem na lição do professor, ela menciona no livro Spiritual Gifts, volume 3, que esta foi uma prova para Moisés. Foi uma prova para Moisés. E achei também muito interessante, este verso 14, eu até vou pegar do próprio comentário bíblico, que traz a seguinte explicação para essa expressão: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao seu povo. Então, como é que vamos entender esse arrependimento do Senhor? Aqui nos é dito que o Senhor, no comentário bíblico, volume 1, página 718, que o Senhor foi comovido pela oração fervorosa do seu servo, pela intercessão de Moisés. E aqui então é dito assim: as palavras "se arrependeu o Senhor", elas são uma tentativa muito frágil, débil, de expressar a vontade divina em linguagem humana. É uma tentativa de mostrar uma atitude divina de acordo com a perspectiva humana. Na verdade, Deus não muda o seu propósito. Deus não muda, pois ele conhece o fim desde o princípio. No entanto, quando pecadores abandonam os seus pecados e se voltam para ele, quando seus filhos suplicam por misericórdia e perdão, ele então considera, ele muda a sua ira para a misericórdia, muda o juízo para o perdão. É possível que a gente não consiga satisfazer plenamente todas as mentes inquietas a respeito desse assunto, mas a mim me satisfaz. É uma tentativa de expressar em linguagem humana uma atitude divina. Quando Deus ele entendeu que aquele povo era merecedor, era passível de uma eliminação, mas mediante a intercessão de Moisés, Deus então atendeu o seu servo, considerando que a misericórdia seria melhor do que a sua
aplicação de juízo. E quando Moisés se aproxima, irmãos, do arraial, ele vê aquilo tudo, ele faz o quê? Ele quebra as tábuas que Deus havia dado a ele, escritas pelo dedo de Deus, que continham as 10 palavras, as 10 promessas, o decálogo, que nós chamamos de 10 mandamentos, né? E isto tornou-se um sinal externo da violação do seu conteúdo, ou seja, quebrar as tábuas foi uma ilustração do que o povo havia feito, quebrado os mandamentos do Senhor. Deus não repreendeu Moisés por ter feito isso. Pelo contrário, quando ele sobe ao monte uma outra vez, Deus pede que Moisés leve com ele tábuas onde ele vai reescrever os mandamentos. E Moisés então repreendeu severamente Arão. E me impressionei muito aqui com as justificativas que Arão tentou dar. Primeiramente, elas estão aqui, verso 21, 22, 23. Então, Arão vai dando desculpas esfarrapadas, né? E os comentários resumem dessa maneira. Primeiro, ele culpou o povo. Segundo, ele disse, o povo me deu e saiu isso aqui. Ou seja, é como se ele não tivesse participado. Ou seja, foi uma mágica, num passe de mágica. Então, o povo deu, fundiu e saiu isso aqui. Isso só piorou a situação. Só piorou, porque Arão havia sido honrado por Deus. Grandemente. Ele havia estado tão perto de Deus, visto a manifestação da glória de Deus, e recebeu outros privilégios, mas ele não valorizou isso, não teve força, não teve firmeza. Irmãos, quantas vezes nós recebemos privilégios de Deus, cada semana estudando sua palavra, frequentando os cultos, ouvindo mensagens maravilhosas. Quantas vezes nós nos aproximamos tanto de Deus para no momento seguinte nós chutarmos tudo isso e cedermos às nossas fraquezas. Nós temos que orar muito a Deus, pedir misericórdia do Senhor para que transforme o nosso coração, para que nos fortaleça, para que nos conceda a graça do céu, a firmeza necessária de caráter, para que nós possamos fazer boas escolhas e pela bênção do Senhor permanecer fiel e fiéis a estas escolhas. Aqui nos diz a lição da quarta-feira, perdão, irmãos, estou aqui um pouquinho resfriado, então tenho que, às vezes, dar um jeitinho aqui no nariz. Que ironia sombria, diz a lição. Ao alegar que havia ocorrido um milagre do qual saiu o bezerro, Arão quis enganar o seu irmão Moisés. Veja, irmãos, um pecado leva a outro, né? A lição menciona. No entanto, Moisés, ele não foi na conversinha de Arão, ele viu que o povo estava completamente desenfreado, descontrolado, e as consequências da fraqueza moral de Arão eram muito evidentes e Moisés teve que fazer uma interrupção nessa rebelião. E é isso que nós vamos considerar. Desta maneira, colocamos assim um ponto final aqui na lição da quarta-feira.